Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui, então, mais uma vez reunidos com a graça de Deus, rogando ao Mestre Jesus que envie a sua paz, o seu amor, para aquecer e acalmar os nossos corações, tantas vezes aflitos, tantas vezes sobrecarregados. Que Ele possa nos dar ânimo para viver, né, nesse planeta de expiações e de provas, no qual a gente precisa passar por tantas dificuldades ainda, pela condição que nos encontramos de espíritos ainda imperfeitos. Hoje, com o tema Bem-aventurados os que têm fechados os olhos, os que têm os olhos fechados aqui do Evangelho. E então, para iniciar, essa é uma mensagem aqui do capítulo 8, de Vianney Curadars, que vem falar sobre uma cura tão almejada para uma cegueira, para uma condição de cegueira, e que vai nos fazer refletir não só sobre a cegueira física, mas com relação a todas as questões físicas e espirituais que impõem para a gente uma dificuldade, que impõem para a gente um sofrimento aqui enquanto nós estamos encarnados. Então, como que ele começa? Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que aqui está e a cure? Ah, que sofrimento! Que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, sem que Deus o queira. Então, como que a gente pode refletir sobre esse princípio aqui do Vianney? Ele vem nos trazer que ele não pode fazer nenhuma cura sem que seja da vontade de Deus. Então, nenhum líder religioso, nenhum médium, ninguém pode realizar nenhuma cura que não seja da permissão e da vontade de Deus. E ele fala assim: pobre irmã que perdeu a vista, que ore e espere. Às vezes, pode parecer duro para nós, porque quando a gente vai pedir, a gente vai pedir com o coração aberto e sedento pela cura, pela transformação que a gente precisa. E aí, quando a gente ouve, ora e espera, como diria o altivo, trabalhe também, né? Então, quando a gente recebe essa informação, a gente pode se sentir até meio chateado, meio triste. Mas o que ele está falando aqui? Para que ela continue orando e aguardando. Porque aquele momento não era um momento daquela cura. Não era o momento dela receber aquilo que ela estava precisando. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão àquele que é o Pai de todos nós. Então, isso aqui é um convite para nós. Tudo que a gente recebe, nós devemos agradecer ao nosso Pai. E ele fala que é o Pai de todos nós. Que sempre nós possamos nos sentir amados, protegidos, amparados por esse Pai. Que o próprio Jesus veio trazer para nós essa novidade. Porque ele nos ensinou a orar como? Pai nosso que estás nos céus. E às vezes a gente fala que Jesus é o Filho único de Deus, né? A gente ouve isso daí, mas
nós devemos saber que o próprio Mestre nos ensinou a chamar Deus de Pai, porque é isso que Ele é para todos nós. Um Pai amoroso, que nos busca quando nós caímos. E aí a gente lembra de quando Jesus falou da parábola da ovelha perdida, que nenhuma ovelha se perderia do rebanho, que o pastor deixa 99 ovelhas aguardando e vai em busca de uma ovelha que estava perdida, e quando encontra, dá uma festa. Na parábola da dracma perdida, na qual aquela senhora perde uma dracma e ela então vai lá, arruma a casa, faz toda uma faxina e dá uma festa, chama as amigas para comemorar quando ela encontra aquela dracma. E Jesus fala que o reino de Deus é assim. Ou seja, se nós estivermos nos sentindo perdidos, se vocês que estão aqui, encarnados ou desencarnados, aqui na casa espírita ou pela internet, nas suas casas, está se sentindo perdido? Está se sentindo triste? Está se sentindo como uma ovelha perdida? Então, chegou a hora de nós nos alegrarmos. Porque é essa hora que o nosso mestre vem ao nosso encontro. Então, quando nós estamos nos piores momentos da nossa vida, mesmo quando a gente erra, Jesus, ele permanece velando por nós. Por quê? Porque ele mesmo falou que ele não veio para os sãos, porque não são os sãos que precisam de médico, mas os enfermos. E quem aqui, neste planeta de expiações e provas, não é enfermo de em algum ponto da sua vida, quer seja física, quer seja espiritualmente falando? Todos nós estamos aqui porque nós precisamos ainda nos quitar com a lei. Porque nós transgredimos a lei de Deus nessa vida aqui que estamos, ou numa vida passada, numa vida anterior. E aí, nessa vida aqui, a gente vem colher os frutos daquilo que a gente fez, que são chamadas causas atuais das nossas aflições e as causas anteriores, está lá no capítulo 5 do Evangelho. Então, nesse contexto, quando nós estamos na pior fase da nossa vida, nos momentos difíceis, nas horas de tristeza, de dor, é aquele momento em que o Mestre está conosco e ele faz como nas pegadas na areia, nos leva no colo. E se nós olharmos para trás, nos acontecimentos da nossa vida, nós vamos enxergar que a gente pensa assim, nossa, como que eu consegui passar por aquela situação? Como que eu consegui vencer aquela etapa de sofrimento, aquela luta que eu passei? É por quê? Porque nós estávamos amparados. Sabemos, pela doutrina espírita, que nós temos amigos espirituais. Cada um de nós tem amigos espirituais ao lado, velando por nós, auxiliando, nos encorajando, nos levantando nas nossas quedas, nos inspirando para que a gente não chegue a cair. E aí precisamos estar em conexão com essa espiritualidade, com a espiritualidade amiga da casa espírita, com Jesus e com Deus através da oração. Então, Vianney, ele nos convoca nas nossas dores, nas nossas lutas, orar e esperar, até que chegue o momento em que Deus dê aquela vitória para a gente, conceda aquela vitória. E qual vai ser esse momento? A hora em que aquela bênção realmente for uma bênção para nós. Porque às vezes o que a gente está pedindo não vai ser uma bênção naquele momento para nós.
E como nossa visão é limitada, a gente não consegue enxergar. Quem é que enxerga? Deus, que sabe de todas as coisas, que conhece o nosso passado, que nos criou simples e ignorantes, nos deu essa oportunidade de aprender e deixar essa ignorância pouco a pouco, né? Essa falta de conhecimento. Então, a gente vai aprendendo, tendo oportunidade de colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, e a partir disso nós vamos crescendo, nos elevando, até que um dia nós vamos chegar a perfeição relativa que nós vamos conseguir alcançar. Estamos ainda distantes? Sim, estamos. Mas cada vez que nós aproveitamos uma oportunidade de fazer o bem, de ajudar o próximo, de esquecer as nossas dores, as nossas dificuldades e ajudar alguém, nós estamos mais próximos dessa perfeição e também, com isso, mais próximos de Deus, esse Pai que nos ama e que nos busca e nas nossas dores e nas nossas angústias. E aí, continuando. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após esta prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura, que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Nesse trecho, eu lembro, ele pede para a gente orar e pedir, né, que antes da gente pedir a cura para o nosso corpo físico, porque muitas vezes nós nesse mundo, como nós temos muitas aflições, nós vemos muitas doenças. E como as nossas atitudes, elas geram impacto no nosso corpo físico, então, guardar mágoa, rancor, tristeza, tudo isso vai impactando o corpo físico, no estômago, no fígado, nos órgãos vitais, trazendo as doenças. E aí a gente ora com fervor, pedindo a Deus a cura para essas doenças, para essas enfermidades. Só que quando a doença ela está instalada no corpo físico, ela tem uma causa anterior que está no espírito, no perispírito. E não adianta curar o corpo. Um exemplo, a pessoa tem uma gastrite. Ela tem uma gastrite. Essa gastrite, ela é causada por a pessoa ficar muito nervosa, por ser uma pessoa muito nervosa, muito ansiosa, que guarda muita mágoa, que tem muito ressentimento guardado de quando da infância, da adolescência, do trabalho, enfim, de algum contexto. E aí ela vai ao médico, ela recebe o diagnóstico, recebe a medicação e vai lá e vai curando aquela gastrite, vai melhorando, amenizando. Só que ela continua uma pessoa nervosa, uma pessoa que guarda rancor, uma pessoa que traz um monte de dificuldades que vão continuar causando aquela doença. Por isso, não basta que a gente cure a doença. E é por isso que, neste caso aqui, aquela senhora, ela não poderia ser curada. Porque ele estava entendendo, Deus mostrando para ele, que não era o momento dela receber aquela bênção. E que provavelmente ela poderia ser curada naquele momento, mas logo na frente ela cairia no mesmo problema. Quer fosse nessa encarnação, quer fosse em outra encarnação. Isso vale para tudo na nossa vida. E o que eu lembro quando ele fala para a gente fazer essa oração? Eu sempre lembro que
no Evangelho no Lar, lembrando que o Evangelho no Lar é muito importante para cada um de nós, para nossas famílias, como um marco. Sempre quando eu faço o Evangelho no Lar lá em casa, na oração eu costumo lembrar, né, que a gente deve perseverar, porque é um marco na nossa encarnação fazer o Evangelho no Lar. Solicitar o auxílio dos bons espíritos, a presença do nosso querido mestre, para nos inspirar dentro das nossas casas, para nos auxiliar no entendimento do Evangelho, trazendo uma atmosfera de paz, de tranquilidade, não só para o nosso lar, mas para o entorno também, porque fazer o Evangelho no lar é como acender uma lâmpada. E essa lâmpada, a luz da lâmpada, ela não fica restrita, parada apenas na nossa casa, mas ela também é estendida no entorno. Então, lembrando da importância de fazer o Evangelho no lar, fica um convite para que todos façam. E no Evangelho no lar, quando eu faço com o meu esposo, com a minha filha, eu costumo lembrar na hora da oração, porque a gente coloca uma água para receber os bons fluidos. Então, eu sempre lembro de pedir que a água possa receber os bons fluidos vindos de Jesus, de paz, de amor, que seja de acordo com aquilo que a gente necessita, cada um de nós. Então, eu necessito de umas coisas, meu marido necessita de outras, minha filha necessita de outras. E eu sempre peço para que aquela água cure o nosso corpo físico, mas antes cure o nosso espírito, nós, espíritos imortais que somos. E sempre lembrando, então, dessa passagem aqui do Evangelho. Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornar causa da vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz. Então, aqui nessa parte é muito forte, né? Então, a gente não deve achar que a doutrina espírita nos convida, nos ensina a fazer apologia ao sofrimento. Nós não devemos aumentar o sofrimento ou não ajudar alguém por achar que ela está pagando por alguma coisa, então ela que cuide do seu mal. Não. Não é isso, definitivamente não é isso que a doutrina nos traz. Mas o que ele está trazendo aqui? Que a dor, exemplo da cegueira, é uma expiação muito importante. As nossas dores, quando a gente sente uma dor, né, tem a consequência dos nossos atos, do uso que nós fizemos do nosso livre-arbítrio, e a gente recebe a consequência disso por uma dor, esta dor, ela está vindo para nos curar a alma, para nos fazer quite com a lei de Deus e nos aproximar de Deus. Mas é uma imposição de Deus porque Ele quer, porque Ele acha bonito que a gente sofra? Não. São consequências. Devemos lembrar que todos nós, criaturas de Deus, todos nós estamos inseridos numa lei. Estamos sujeitos a essa lei, que é a lei de causa e efeito. E com essa lei, tudo que a gente faz tem uma consequência. Se o que você faz é bom, lá na frente você recebe uma consequência boa. Se o que você faz está em desacordo com a lei de Deus, lá na frente você vai receber
alguma coisa ruim. De forma que, como Deus é justo, se hoje nós estamos passando por dificuldades, significa dizer que num passado recente, ou seja, dessa encarnação, ou mais distante, um passado mais distante, ou seja, de outra encarnação, nós fizemos por merecer aquilo que estamos recebendo. Às vezes, a gente não entende porque nós vemos muitas pessoas boas sofrendo. Não é assim? E a gente não consegue entender. Mas já foi falado o motivo aqui. A nossa visão é limitada. Hoje, nós vemos a pessoa boa. Hoje, nós vemos a pessoa que está de acordo com a lei de Deus. Mas nós não temos a visão de toda a existência daquela pessoa, nem da nossa. Então, hoje, nós podemos nos sentir pessoas boas, que estamos fazendo tudo de acordo com a lei de Deus, mas nós não somos esta vida nesta encarnação. Isso é um ponto na nossa trajetória espiritual. E nessa trajetória espiritual, nós não fomos melhores do que nós somos hoje. Nós só fomos piores. Nós viemos evoluindo, melhorando e estamos o que estamos hoje. Cada um no seu patamar, cada um no seu quadrado, está do jeito que está, mas não está naquilo que ainda vai ser, no melhor que ainda vai ser. Nós estamos aqui, nesse planeta de expiações e de provas, para resgatar o nosso passado e nos ajudarmos mutuamente. Por isso, a lembrança, a doutrina espírita não faz apologia ao sofrimento. Ela esclarece que esse sofrimento de hoje tem uma causa. E que se a gente passar bem por esse sofrimento, nós vamos ser mais felizes no futuro. E por isso nós devemos nos alegrar. Então, o sofrimento ele pode trazer uma alegria? Pode, se nós trocarmos a nossa lente e ao invés de olharmos para o problema, para a dificuldade, para a dor, a gente passar a olhar para as consequências, para aquilo que lá na frente nós vamos receber se nós passarmos por aquele sofrimento com resignação. Então, eu vou aqui dar uma pausa na parte que eu estava, para falar, já que a gente está falando sobre resignação, lá no capítulo 5 do Evangelho, tem os motivos para a resignação. Deixa eu dobrar aqui para poder depois voltar. Motivos para a resignação. Então, está no capítulo 5, que é um capítulo do Evangelho que eu amo. Por quê? Porque nós estamos num planeta em que Jesus nos disse: neste mundo tereis bênçãos, maravilhas, riqueza. O que Jesus falou? Nesse mundo tereis aflições. Então, nós temos muitas aflições e ele nos convida, né? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele nos convida a vencer esse mundo de aflições com ele, porque ele fala, né, que o jugo dele é leve, o fardo também. Então, como é que ele fala aqui, né? O capítulo 5 é os bem-aventurados e os aflitos, que serão consolados, e o item 12, que fala assim: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que há de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento
como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, e o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Então, entenderam? Que não é apologia ao sofrimento, mas é o entender de que a misericórdia de Deus nos poupa séculos de sofrimentos. A partir dessas vivências que construídas por nós anteriormente e que precisamos passar. E a parte boa é que Deus permanece conosco. Ele permanece mandando espíritos para nos ajudar, ele permanece mandando pessoas para nos ajudar. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela nunca, mas nunca mesmo, está separada da bondade, da misericórdia de Deus. A bondade e a misericórdia estão lado a lado da justiça divina. De forma que não existe justiça sem amor e amor sem justiça. Então, que a gente possa lembrar que todos nós somos muito amados, imperfeitos como estamos, mas estar é passageiro. Nós seremos espíritos puros, felizes, ditosos. O nosso endereço é um mundo ditoso, um mundo feliz. O nosso endereço certo. Aqui, essa passagem nesse planeta é transitória, passageira. Nós vamos sair daqui, mas precisa de vontade, força de vontade. Precisamos acreditar e agir. O homem que sofre, continuando no capítulo 5 do Evangelho, o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque depois de se haverem quitado estarão livres. É tão bom, né, quando a gente paga uma conta, a gente estava precisando do dinheiro, a gente faz uma parcela, 10 meses pagando, 12 vezes pagando, agora com facilidade de alguns bancos, 24 vezes pagando, meses pagando. Isso aí. E aí a gente não fica feliz quando a gente acaba. Da mesma forma acontece com as nossas questões espirituais, com os nossos débitos perante a lei de Deus. E lembrando que a lei dos homens, ela é muito, muito pequena com relação à lei de Deus. Muitas coisas que da lei dos homens passam sem percepção, vai ser percebido pela lei de Deus. Até porque a lei dos homens, ela não consegue enxergar o que passa dentro. Ela só consegue enxergar o que passa fora, quando você age, quando você tem uma atitude. Mas o que tem dentro, só a lei de Deus consegue perceber. Então, se porém o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, jamais poderá alcançar a sua libertação.
Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que seja ela, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será na outra. Entre essas faltas, cumpre-se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Então, nós precisamos estar resignados na vontade de Deus e dizer: Pai, que seja feita a sua vontade. O mestre, quando estava na cruz, antes da cruz, ele fala, né? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. A gente precisa aprender com o nosso querido mestre, porque o exemplo dele é um exemplo que nos trouxe a salvação. E na mensagem de hoje, de abertura, é tão interessante verificar que foi colocado, né, que o Pai enviou o mestre. Então, fala uma passagem de João que fala assim: assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E aí, vamos trazer para nós, vamos pensar assim, Jesus, essas palavras são palavras de Jesus. E ele está falando assim: Verônica, assim como o Pai me enviou, também eu envio você. E ele está falando para cada um de nós. É um convite que o mestre faz para nós. Um convite não, né? É um verbo imperativo, né? Ele fala assim, ó, eu também envio a vós. Para quê? E aí aqui a página fala que todo cristão sincero sabe como é que foi a vida de Jesus. Que ele nasceu na manjedoura, singela, que ele teve um trabalho construtivo na infância, que o pai deu deveres pesados na preparação, com prece e jejum no deserto, que ele teve uma vida frugal e simples, que ele não esteve estacionado em alegrias artificiais, que o pai conduziu ao serviço ativo no bem de todos, que ele se inclinou aos doentes e aos necessitados, que ele foi enviado ao círculo dos pecadores contumazes, fez banquete com pessoas consideradas de má vida. Todos nós, cristão sincero, fomos chamados de cristãos sinceros. Vocês sabiam disso, dessa historinha aqui? Dessa história de Jesus, da passagem de Jesus? Conheciam? Conheciam? Então, cristão sincero. Cristão sincero, você conhece a história de Jesus. Eu conheço também. Ele fez banquete, então, com as pessoas consideradas de má vida, para que o seu amor não fosse uma joia de luxo, e sim o clima abençoado para a salvação de muitos. Então, Deus fez Jesus ensinar o bem e praticá-lo entre os paralíticos e cegos, leprosos e loucos, de modo a beneficiá-los. E ao término de sua missão sublime, deu-lhe morte na cruz, entre ladrões, com o abandono dos amigos, sob perseguição e desprezo, para que as criaturas aprendessem o processo de sacrifício pessoal como garantia da felicidade, a caminho da ressurreição do homem inteiro na vida eterna. Foi assim que o Supremo Pai enviou à Terra o Filho Divino. E nesse padrão, podemos entender o que Jesus desejava dizer quando asseverou que expediria mensageiros ao mundo nas mesmas normas. Nós somos convidados, assim como o Mestre passou por essas situações, ele também nos envia. E nós passamos por situações difíceis de acordo com aquilo que nós plantamos, que não foi o caso de Jesus. Jesus não plantou aquilo. Não plantou para colher o que ele colheu. Ele passou por aquela situação por amor a nós, a cada um de nós. Foi por vocês, foi por mim também.
E ele nos convoca, nos convida e nos intima a sermos assim como ele. Porque assim como o Pai o enviou, ele diz: eu também envio a vós. Então, que nós possamos aprender com o nosso mestre a ajudar, a estar entre os doentes, os necessitados, ajudando, não condenando, não julgando, mas ajudando e entendendo que o sacrifício pessoal é uma garantia de felicidade. Então, muito bem lembrada a página para nós. E aqui, vou dar uma acelerada, ele fala assim, agora deixa eu voltar lá para o capítulo 8. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Ou seja, ele está voltando a palavra para aquela mulher que, cega, queria voltar a ver. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem bom ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Achei essa parte muito emocionante, né? E que a gente precisa entender. Porque quando chega nas horas de dores, de dificuldade, das tristezas, nós costumamos questionar o amor de Deus, questionar o agir de Deus. E aqui está dizendo, o que Deus fez? Deus fez a aventura, a alegria, a felicidade, o amor, né? As coisas boas, isso Deus fez. E ele permite a tristeza. Permite a tristeza, porque muitas vezes é a tristeza, é a dor que faz com que a gente retome o caminho, que agem como um alerta para nós, que fazem a gente voltar para o caminho que a gente não deveria ter saído, que é o caminho de Deus, é aquilo que o mestre nos ensinou, vivenciar o que o mestre nos ensinou, que é o quê? Ele resumiu: amar a Deus acima de tudo e todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E no nosso cotidiano, muitas vezes a gente não sabe amar a nós mesmos, a gente maltrata o corpo, a gente tem essas imperfeições de estimação, a gente não consegue tirar, né? A gente às vezes até gosta, a gente fala que quer tirar uma imperfeição, mas a gente na verdade gosta de ter aquela imperfeição. Então, a gente nessas dificuldades, a gente não consegue enxergar que é importante para nós passarmos pelas situações que a gente passa. A gente não consegue enxergar muitas vezes isso. E a gente continua errando com a lei. E a gente precisa nos colocar no caminho. Então, Deus permite a tristeza para nos trazer para esse caminho. E às vezes, no momento de tristeza, no momento de dor, no momento de uma doença, é que você percebe a presença de Deus, que sempre esteve contigo, mas na hora da alegria, a gente fica distraído. E a gente não percebe, muitas vezes não lembra de agradecer a Deus. Mas o convite é, em tudo dai graças, até pela tristeza, até pelas dores, pedindo e rogando a Deus força, porque Ele nos dá. Se a gente pede, Ele nos dá. Farei de tudo o que me for consentido a teu favor, mas a teu turno, ora e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Então, eu vou finalizar aqui nessa parte do Evangelho, porque eu ainda tenho aqui algumas questões. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de histórias, né? E exemplos para a gente refletir sobre quando essa moça ela recebeu um não.
Ela queria uma bênção, que era voltar a ver, e ela recebeu um não. E nós, na nossa vida, nós também recebemos nãos. E a gente precisa enxergar e olhar para a nossa vida, olhar da agora para o nosso passado, para ver e conseguir enxergar o quanto os nãos que nós recebemos foram importantes para a nossa vida. Eu consigo enxergar na minha vida muitos nãos que foram muito importantes e aos quais eu agradeço muito a Deus. Trouxe até aqui um poema de Maria Dolores para ser lido, que fala sobre esses nãos e que eu mesma costumo ler esse poema todo dia 1º de fevereiro lá no trabalho, ou por volta do dia 1º de fevereiro, que é quando eu faço aniversário lá no trabalho, e eu leio lembrando que eu não queria trabalhar lá, mas eu consegui enxergar nesses 12 anos que foi uma grande bênção na minha vida eu ter ido trabalhar naquele lugar. Foi muita, mas muita bênção, que não dá para eu falar agora, prometo que eu falo na próxima. Porque não vai dar tempo mais. Mas eu sempre oro essa oração que fala sobre o não de Deus. E aí, eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Então, às vezes, você está precisando de um trabalho, né? Você está precisando, pede a Deus um trabalho, um emprego, uma mudança de salário, um aumento de salário, enfim, qualquer questão relacionada. E aí você pensa que naquela ocasião vai ser maravilhoso para você e não consegue. Aí você fica frustrado, mas lá na frente você enxerga que foi melhor. Então, aqui, ó. Carlos estava certo de que aquele emprego era o plano de Deus para a sua vida. Tinha tudo, um bom salário, prestígio, estabilidade. Orava constantemente para ser contratado, mas a resposta foi não. Sem entender, ficou frustrado. Meses depois, a empresa faliu repentinamente e muitos ex-funcionários ficaram sem receber. Nesse tempo, Carlos conseguiu outro emprego que, além de seguro, o aproximou de pessoas com quem ele hoje desenvolve um projeto social que impacta muitas vidas. Então, é um exemplo para a gente refletir, porque às vezes na nossa vida nós encontramos com dificuldades assim, que a gente fica nervoso, que a gente fica triste com o não, mas lá na frente a gente enxerga que foi o melhor. E aqui eu trouxe alguns exemplos sobre a Bíblia, né? Exemplos bíblicos. Então, o sonho que não se realizou. Trata-se do sonho de Davi, que desejava construir um templo para Deus, mas ele foi impedido. Deus falou para ele que não seria ele a construir aquele templo, que seria Salomão, um descendente. Então, ele ficou triste porque ele queria construir o templo e ele recebeu esse não. E o que a gente aprende no Espiritismo, né? Que as dificuldades e as recusas, elas podem estar ligadas a provas necessárias, compromissos reencarnatórios ou missões ainda não cumpridas. E aí Deus, em sua sabedoria, conhece o melhor caminho para o nosso progresso espiritual. E aí ele tem algumas preces aqui para esse tema. A prece é assim: Senhor, quando meus desejos não se realizam, ajuda-me a entender que a tua vontade sempre visa meu bem maior. Ensina-me a aceitar com fé e resignação, confiando em teu amor e sabedoria, que eu jamais me revolte, mas aprenda e cresça com cada lição. Que assim seja. Então, é muito legal essa história. A outra história é a história de Paulo, que orou pedindo a Deus que fosse retirado um espinho da sua carne. E a resposta foi não. E o que a gente aprende com isso? Que certas dores fazem parte das provas necessárias ou das expiações regeneradoras. Então, muitas vezes a gente pede a cura para algo e por que a gente não obtém? Porque é necessário para o nosso
progresso espiritual, como foi falado. Bom, então agora nesses minutinhos que faltam, que eu trouxe, né? Vou fazer a leitura do livro Jesus no Lar que eu amo e para depois então terminar com o poema de Maria Dolores. Jesus no Lar, um livro psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Ney Lúcio, que conta histórias de Jesus quando ele se reunia em casa de Pedro com os apóstolos e outras pessoas. A gente podendo chamar aí dos primeiros evangelhos no lar. E então foi separada uma história que eu gosto muito, 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 muito. E eu sempre trago esse livro porque ele tem história para todas as ocasiões, para todas as palestras. Tem uma história aqui nesse livro para a gente poder inspirar e nos fortalecer. Então, qual é o nome da história? A Resposta Celeste. Será que Deus ouve a nossa oração? Nas horas de dores, de angústias, de desespero, será que Deus ouve a minha oração no silêncio? Eu não estou vendo ninguém, eu não vejo ninguém, eu oro em silêncio, eu não vejo. Será que Deus ouve a minha oração? Será que Deus ouve a sua oração? Será que Deus ouve a sua oração? Vamos ver. Solicitando Bartolomeu esclarecimento quanto às respostas do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para a elucidação geral. Antigo instrutor dos mandamentos divinos e a emissão da verdade celeste de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo, quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que o separavam do destino. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção do eterno Pai e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova, à margem da trilha em que avançava, e acariciando o animal que o seguia vigilante, dispôs-se a deitar-se e a dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou, de chofre, obrigando-o a retomar o caminho. O ancião continuou a jornada quando se lhe deparou o volumoso riacho, num trecho em que a estrada se bifurcava. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal, e além dela, a terra parecia sedutora, porque mesmo envolvida na sombra noturna, assemelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo e, encontrando robusta árvore ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se, convenientemente, porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu partido sem remissão. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para diante. Depois de aproximar-se de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro e suspirou aliviado. Bateu a porta. O homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir a lei. Acomodou-se como pôde, debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço, notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia a uivar, perdendo-se nas trevas. O velho, agora sozinho, chorou angustiado.
acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada, ouviu gritos e palavrões indistintos sem poder precisar de onde vinham. Intrigado, esperou o alvorecer e, quando o sol ressurgiu resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber por intermédio dos camponeses aflitos que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora negado asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que uivava, lhe garantira a tranquilidade do pouso. Informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade de destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem e, junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara e, quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, dantes acolhedor, era conhecido covil de lobos. Muito grato ao Senhor que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro que não soubera entender de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenho de sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Então, essa mensagem é que eu amo de todo o meu coração, que vem falar para nós que sim, o Pai ouve, a resposta é sim, o Pai ouve as nossas orações, o Pai ouve os nossos pedidos, e por mais que nas nossas lutas diárias, no dia a dia, a gente muitas vezes não veja as coisas acontecendo, por mais que a gente receba não, quando a gente queria um sim, Deus está velando por nós. E aquilo que a gente não consegue enxergar hoje, que é uma bênção na nossa vida, que foi um livramento, nós vamos conseguir enxergar um dia. Essa mensagem de Jesus, ela vem nos apontar isso. Então, meus irmãos, alegrem-se, estejam felizes. Nós temos variados socorros que vêm do alto. E Deus está conosco, Ele não nos abandona, Ele não nos desampara. Que possamos nos sentir abados e fortalecidos. E para terminar, agora sim, o poema de Maria Dolores, aquele que eu amo e que eu leio com muito carinho para os meus amigos, contando a minha história lá no hospital. Chama Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer. Em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem os privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escute as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever.
Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que eu rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Muita paz para todos nós. Muito obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe cada um de nós e que nós possamos entender que ter fechado os olhos fisicamente ou de uma forma simbólica, ter o que a gente quer privado, o que a gente quer, a gente não conseguir, é sim uma prova do amor de Deus, desse amor que diz não com amor, porque conhece o que a gente vai acontecer lá na frente com a gente se a gente receber aquilo. Então, muita paz, que possamos nos sentir fortalecidos nas nossas dores, nas nossas lutas, porque Deus está conosco e invisibilidade não significa ausência. Deus é conosco em todos os momentos. Vamos confiar e agradecer. Boa noite a todos.